Você já parou para pensar como é realmente ter um negócio no Brasil? Quando a gente olha de fora parece algo maravilhoso, quase uma liberdade financeira, né? Mas não é bem assim. Se você acha que é só abrir uma lojinha ou começar uma empresa e o dinheiro vai começar a cair na sua conta, a realidade pode te assustar. Hoje eu vou te mostrar o outro lado de ter um pequeno empreendimento no Brasil. E é bem diferente do que muita gente imagina. A gente costuma ver as grandes empresas como exemplos, onde tudo parece funcionar como uma máquina perfeita. Mas o dia a dia de um pequeno empresário é outra história. E você vai entender por que ter uma pequena empresa é muito mais desafiador do que parece. Eu sei que os funcionários de grandes empresas também trabalham muito, mas hoje vim falar especificamente dos pequenos. Quando você sai da escola, você sabe abrir uma empresa? Não. As escolas ensinam matemática, geografia, história, mas ninguém te ensina a empreender. Tem adolescente que termina a escola sem saber a diferença de CPF para CNPJ. Você não aprende sobre gestão de caixa, como lidar com clientes, como pagar seus funcionários, como negociar com o fornecedor, ou como enfrentar a burocracia no Brasil, que seria importante para qualquer um. Porque não é do interesse de quem está no poder que as pessoas aprendam a criar suas próprias oportunidades. Parece que o sistema prefere que você siga o caminho tradicional, sem sair muito da linha. O Brasil não oferece incentivo nenhum para quem quer empreender, muito pelo contrário. Tudo parece feito para desanimar e atrapalhar. Burocracia excessiva, impostos sufocantes e falta de apoio. Isso não é por acaso. Quanto mais difícil for, mais as pessoas ficam presas no sistema, sem autonomia para crescer por conta própria. Para começar um negócio aqui, você tem que aprender tudo na marra. E você aprende errando feio muitas vezes. É assim que você descobre o que funciona e o que não funciona. E enquanto as grandes empresas têm consultores, especialistas, o pequeno empreendedor é famoso faz tudo. Ele é o vendedor, o gestor, o financeiro, o RH e o marketing, tudo ao mesmo tempo. E se o negócio envolve produção, nossa, muitas vezes é o próprio dono que põe a mão na massa, literalmente. Muitas vezes ele também é o responsável por fazer compras, organizar o estoque, entregar os produtos e até manter tudo limpo e organizado. Ou seja, não sobra muita coisa que não esteja nas costas dele. Tudo isso enquanto ainda tenta fazer o negócio crescer e se manter em pé. Quando você olha de fora, parece que ter um pequeno negócio é algo maravilhoso, né? A gente acha que o cara que abriu uma lojinha, uma padaria ou um pequeno comércio tem todo o apoio dos amigos e da família. Mas na realidade é bem diferente. O que o pequeno empreendedor espera muitas vezes é que aqueles que estão ao seu redor sejam os primeiros a apoiar, mas esse apoio não vem. Na verdade, é muito mais comum um cliente desconhecido se tornar um amigo do que ver um amigo se tornar cliente. Parece estranho, né? Mas essa é uma frase comum e a gente vê acontecer o tempo todo. Quem está do lado de fora, trabalhando no emprego fixo, talvez não perceba, mas esse tipo de apoio quase nunca chega. E em vez de suporte, apoio, o pequeno empreendedor muitas vezes recebe olhares de inveja ou julgamento. E ainda tem que ouvir comentários tipo: ah, agora ele se acha porque tem um negócio. Tá achando que é patrão agora. Ou, nossa, tá rico, hein? Quando na verdade ele tá trabalhando mais horas por dia do que qualquer pessoa com emprego fixo, carregando uma carga que muita gente nem imagina. Vamos falar de uma coisa que pouca gente discute, mas que sempre preocupa: o dinheiro. É comum ouvir as pessoas reclamarem que o preço no pequeno comércio está alto, mas o que muitos não entendem é que para o pequeno empresário tudo custa mais caro. Enquanto grandes empresas conseguem comprar em grandes quantidades e garantem descontos enormes, o pequeno negócio não tem essa vantagem. Cada mercadoria, cada insumo pesa muito mais no bolso. Então, quando o cliente olha o preço final e acha que está caro, o que ele não vê é que esse valor reflete os custos reais para manter o negócio funcionando. Esse valor é necessário para manter as contas e manter as portas abertas. E além dos custos com mercadorias, há outro grande desafio: as taxas e impostos. No Brasil, essas cobranças parecem não ter fim. A cada momento surge uma nova taxa, complicando ainda mais a vida de quem está tentando manter o negócio. As grandes empresas, com toda a estrutura, conseguem negociar prazo, postergar pagamento e têm departamentos inteiros para lidar com essas questões burocráticas. Já o pequeno empreendedor precisa enfrentar tudo sozinho, lidando com cada nova cobrança, com mais uma batalha para sobreviver.
E agora vamos falar de leis trabalhistas. Eu sei que pode gerar um bafafá, mas não tem como ignorar esse assunto. E claro que são de extrema importância para proteger os direitos dos trabalhadores. Mas a mesma lei que vale para uma multinacional também vale para um pequeno comerciante. Enquanto uma grande empresa tem estrutura para lidar com essas obrigações, o pequeno empresário tem que se desdobrar para cumprir tudo direitinho. Isso cria um desequilíbrio para o pequeno. Quem tem uma grande empresa tem recurso para lidar com isso, mas para quem tem um pequeno negócio é uma luta diária. E muitas vezes a gente acaba vendo pequenos negócios fecharem, não porque faltou cliente ou competência, mas porque o custo para manter um negócio regular é simplesmente insustentável. E quando a equipe é enxuta, pode acabar surgindo mais tarefas diversificadas para cada um, simplesmente porque o negócio não tem estrutura para contratar mais gente. O acúmulo de função é errado. Sobrecarregar uma pessoa com tarefas além do esperado não é legal. Mas por outro lado, como a gente resolve isso? Porque custa caro contratar, manter e até mesmo demitir pessoas. E para evitar sobrecarregar a equipe, o patrão muitas vezes assume várias funções sozinho. A realidade é que no pequeno negócio todos acabam fazendo mais do que o esperado. E o equilíbrio entre trabalho e salário quase nunca é o ideal em ambas as partes. Eu vejo muito isso acontecendo. O patrão se mata de trabalhar para manter o negócio funcionando. E eu vejo isso de perto. O patrão dá a vida para conseguir pagar o salário no final do mês. E se você é funcionário e pensa que é o cliente que paga o seu salário, sinto te informar, mas quem paga é o seu patrão. Eu já vi muito empresário se endividando e quebrando para pagar o funcionário. O funcionário deve ser, sim, valorizado, mas acho que da mesma forma que o empresário deve ter empatia com quem ajuda, o outro também deve enxergar e valorizar mais o esforço do tal patrão. Cara, e tem sim muito patrão que só fica mandando, é desrespeitoso, humilha as pessoas, é agressivo nas palavras, grosso, não sabe conversar. Mas não é esse tipo de gente que eu tô falando. E da mesma forma que não generaliza o funcionário, também a gente não pode generalizar e dizer que todo patrão é ruim. Existem todos os tipos de pessoas, o ser humano é complicado de lidar. E cada um tem seus desafios e medos, seja do lado do empregador ou do empregado. Ah, e uma coisa que muita gente nem imagina é sobre doença. Quando você trabalha numa empresa e fica doente, você leva um atestado médico, se afasta e o trabalho continua lá. Mas quando você é o dono do seu próprio negócio, isso não funciona assim, da mesma forma. De que adianta o pequeno empresário levar um atestado médico para ele mesmo, né? Se ele parar, a empresa para junto. Muitas vezes o negócio depende totalmente do empreendedor. E ele não pode se dar o luxo de tirar dias de folga para se recuperar. A verdade é que, mesmo doente, o empresário tem que continuar trabalhando, porque se ele parar, o impacto financeiro e operacional pode ser enorme. E eu sei que você vai pensar, isso é má gestão, certo? É colocar alguém no lugar para que a empresa não dependa só dele. Mas, gente, não é simples assim. Você acha que o empresário está se matando porque ele quer? Tô falando de pequenos negócios. Contratar, treinar e pagar alguém para fazer o que ele faz não é uma tarefa fácil. Leva tempo, dinheiro e muitas vezes a empresa não tem essa margem. Ele faz o que pode, muitas vezes não tem escolha. Trabalhar doente, infelizmente, acaba sendo parte da rotina. Tudo isso que estou falando vira uma guerra, uma rixa entre empregador e empregado. Mas quem é o verdadeiro vilão nessa história é o próprio país que a gente vive, que não ajuda, não incentiva, não apoia os pequenos negócios. Muito pelo contrário, parece que gosta de atrasar a vida das pessoas. Resiliência é uma coisa que o pequeno empreendedor tem de sobra. Se você está pensando em abrir seu negócio, ou já abriu, saiba que vai ser preciso muita resiliência. Você vai precisar de força mental, força física, porque o caminho não é fácil. Vão ter dias que você vai querer desistir e vão ter outros dias que você vai se perguntar se realmente vale a pena continuar. Porque você sentirá que todos estão contra você. Seus amigos não te apoiarão, seus familiares te julgarão e a burocracia te tira o sono. Mas é essa força de não desistir que no final faz a diferença. O pequeno empresário tem que ser muito mais forte que qualquer um. Você faz mais com menos. Você batalha todo dia e mesmo com essa dificuldade você continua. Se você está pensando em começar um negócio ou se já está nessa, eu sei o quanto é difícil, eu sei o que você passa. E se tem uma coisa que eu aprendi é que ser um pequeno empreendedor é uma habilidade única que ninguém te tira.
mesmo que muita gente não reconheça isso. Então, se você está na luta, continue. Não é fácil, mas eu acredito que quem empreende no Brasil e sobrevive pode vencer qualquer batalha. E aí, você conhece um pequeno empreendedor? Imaginava que essa poderia ser a situação dele? Como você resolveria todos esses empecilhos? Se você tem uma história para contar, deixa aqui nos comentários. Vamos criar uma comunidade de pessoas que pensam além do superficial.